Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. Não esqueça o principal. Conta-se que certa mulher pobre com uma criança no colo passava à frente de uma caverna quando de repente escutou uma voz que vinha lá de dentro. E essa voz misteriosa lhe dizia: entre e apanhe tudo o que desejar, mas não esqueça o principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não esqueça o principal. A mulher entrou na caverna e encontrou várias riquezas. Fascinada pelo ouro, pelas joias, pelas pedras preciosas, pôs a criança no chão e começou a juntar o máximo que podia daquele tesouro tão rico e inesperadamente colocado à sua frente, ali para que ela pudesse apanhar de todo. Ansiosamente colocou o que podia no seu avental e no seu entorno, e a voz misteriosa falou novamente: você agora tem apenas 8 minutos. Esgotados 8 minutos, a mulher carregada de ouro e pedras preciosas correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então que a criança lá ficara e a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco, mas o desespero sempre. O mesmo acontece às vezes conosco. Temos muitos anos para viver neste mundo e às vezes parece que uma voz interna vem nos advertir, nos avisando que não devemos nunca esquecer o que é principal. Mas nos deixamos envolver pelos tesouros que o mundo oferece, por aquilo que nos enche os olhos e no fundo acabamos por esquecer aquilo que verdadeiramente é importante, deixando sempre de lado. E aí acabamos por esgotar o nosso tempo real com aquilo que verdadeiramente não nos é lícito, não nos enriqueceria em profundidade. Quando nos damos conta, o tempo já se esgotou. As nossas experiências na Terra já não têm o tempo que necessitávamos para que pudessem enriquecer. Assim, com essa história que nos fala e que nos faz refletir a respeito daquilo que é realmente fundamental e importante, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais um programa aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Hoje estaremos tratando a respeito de um tema chamado inteligência espiritual. É bem verdade que alguns séculos atrás e durante muito tempo nós vimos e ouvimos falar a respeito do QI. QI, que trata a respeito do coeficiente de inteligência. Tratado desde séculos passados, era um instrumento importante para se mensurar a inteligência, o aspecto intelectual da criatura humana. E aí vimos surgirem através de testes a classificação de QIs elevadíssimos, que denotavam para nós uma inteligência superior acima da média. Era um coeficiente que analisava e avaliava a capacidade intelectiva de muitos, inclusive grandes gênios ficaram conhecidos na humanidade. Entre eles nós poderíamos citar Albert Einstein, que possuía um QI elevadíssimo. Tal era a capacidade brilhante de lidar com os aspectos, sobretudo do raciocínio lógico-matemático. Mas os anos foram se passando e um conceito na década de 90 se tornou também
muito famoso e importante. Tratava a respeito do QE, do coeficiente de inteligência emocional. Daniel Goleman foi um psicólogo americano que lançou até então para o mundo esse novo olhar sobre uma outra forma de inteligência, a inteligência emocional, que atentava e que apontava para aspectos de como nós, seres humanos, gerenciávamos as nossas emoções. Porque até então se percebia que, mesmo dotados de inúmeras capacidades intelectivas, muitos desses gênios eram imaturos do ponto de vista emocional. Então, muitos não conseguiam se adaptar e se adequar aos seus trabalhos, ou não tinham uma boa capacidade de se relacionar nos meios sociais por uma inabilidade para relacionar e lidar com os aspectos das emoções. Daniel Goleman, na década de 90, ficou muito famoso e o seu livro, chamado Inteligência Emocional, se tornou um best-seller. A partir daí, todos começaram a questionar a respeito de como estavam conduzindo as suas emoções. E aí, as empresas, nas décadas seguintes, também passaram a utilizar o coeficiente emocional, o QE, como um elemento importante até nos seus processos seletivos, porque via que não era só a capacidade do indivíduo de desenvolver estratégias ou de resolver problemas estratégicos, mas era importante que ele tivesse a capacidade para lidar com as diferenças no âmbito social, de se relacionar de forma inteligente, de lidar com as suas próprias emoções, de administrar bem as frustrações, aquilo que não deu certo, de administrar de uma forma positiva também as emoções como raiva, por exemplo, como medo. E aí se tornou então, durante muito tempo, um elemento muito importante da avaliação do desenvolvimento e das infinitas habilidades que perpassam pela condição humana. Até que mais recentemente, através das pesquisas de uma física e filósofa chamada Dana Zohar, americana, formada em física pela Universidade de Harvard, professora na atualidade radicada como americana na Universidade de Oxford, vem desenvolver uma outra forma de inteligência, o QS, chamado de inteligência espiritual. E aí Dana Zohar viu que não era mais apenas os aspectos do intelecto, do QI, do coeficiente de inteligência emocional, o que é, mas algo muito mais elevado, que se tratava a respeito do coeficiente espiritual. Então, a respeito disso, do coeficiente espiritual, Dana Zohar vai elevar alguns apontamentos. E ela vai nos trazer, através desses apontamentos, dessas reflexões e dessas pesquisas, algumas análises que ela passou a realizar e chegou a algumas observações interessantes. Por exemplo, que a respeito do coeficiente espiritual, ela percebeu que aumentou os nossos horizontes e nos torna mais criativos. Além disso, o coeficiente espiritual está ligado à necessidade humana de ter um propósito na vida. Ele, que é um coeficiente espiritual, que nos ajuda a desenvolver alguns valores éticos e crenças, que vão nortear, que vão direcionar todas as nossas ações. Através de pesquisas feitas por equipamentos como eletrocefalograma ou ultrassom, eles perceberam que havia no cérebro um ponto que se tornava iluminado, ou o fluxo sanguíneo se concentrava quando os participantes eram convidados a entrar em processo de oração ou de meditação. Esse ponto localizado entre os dois hemisférios cerebrais foi chamado de o ponto de Deus. E ele faz, diz Dana Zohar, buscar um significado e um valor para a nossa vida, e está ligado exatamente à nossa experiência espiritual. Então nós poderíamos dizer o que está relacionado às emoções e o QS à nossa alma.
é o aspecto transcendente da criatura humana, aquilo ao qual Jesus já havia anunciado há tantos anos, há milhares de anos atrás, quando nos dizia que o reino de Deus estaria dentro de nós. Essa capacidade infinita de acessar em nós esse coeficiente que desperta os nossos maiores e melhores valores. Ainda a respeito disso, de uma forma muito interessante, Dana Zohar fez alguns levantamentos e ela levantou as 10 qualidades que são comuns às pessoas espiritualmente inteligentes. A primeira delas, diz Dana Zohar, está relacionada ao fato de que praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. Então, alguém que tenha uma inteligência espiritual é alguém que a todo instante busca oportunidade para esse mergulho profundo em si, porque tendo um despertamento diferenciado, acredita que não é para fora, projetando-se para fora, que encontrará as respostas importantes para direcionar sua vida, mas, sobretudo, dentro da sua própria intimidade. Uma segunda qualidade desses portadores do QI espiritual estão relacionada ao fato de serem levadas por valores, são idealistas. Então são aquelas pessoas que se nutrem de ideais, que fazem do seu cotidiano uma busca constante por novos e importantes valores. Uma terceira característica, uma terceira qualidade dessas pessoas está relacionada ao fato de terem capacidade de encarar e utilizar a adversidade. Então, são pessoas que não adotam posturas escapistas diante dos desafios e das dificuldades, mas são aquelas que encaram os desafios e os percebem como grandes oportunidades de aprimorarem o seu desempenho e crescerem em profundidade. A quarta qualidade das pessoas portadoras desse QS, desse QI, dessa inteligência espiritual, são aquelas que são portadoras de uma capacidade de serem holísticas, de serem abrangentes. Então não são aquelas pessoas que são, por exemplo, presas a um único ponto de vista, mas elas têm o interesse de abranger a sua forma de entendimento. Então são pessoas que encaram a vida sob os seus diferentes e mais importantes aspectos. Uma outra característica, celebram a diversidade. Reconhece que existem formas diferentes de se manifestar a vida, da vida se manifestar. Então observam os fenômenos que se lhe acontecem ao seu entorno e consigo mesmo, de uma forma a reconhecer, a celebrar a diversidade. Tem independência. Então são seres independentes, o que é diferente de egoístas. Independência é a capacidade de autogerir-se, de gerenciar as suas próprias qualidades, de gerenciar, por exemplo, também o seu tempo, de serem independentes e autônomas na resolutividade da vida, na forma como se posicionam diante das coisas. Uma sétima qualidade, perguntam sempre por quê. São aquelas pessoas que a gente poderia dizer, são amantes do conhecimento, não se contentam com aquilo que é posto. Então estão sempre questionando o porquê, porque gostam de se aprofundar naquele fenômeno, entender as suas causas e, por conseguinte, as suas consequências. Uma oitava característica diz respeito a ter incapacidade de colocar as coisas num contexto mais amplo. Tem um pouco a ver com o que a gente falou sobre abrangência, sobre reconhecer a diversidade, mas é interessante a capacidade de pôr um fenômeno e analisá-lo de uma forma bem ampla, lembrando que o ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Então elas são o contrário disso. Gostam de observar um fenômeno sob diferentes ângulos. Uma nona característica dessas pessoas tem espontaneidade. Então mostram-se como são. Não são preocupadas com as máscaras, com as personas. São aquelas pessoas que demonstram um jeito espontâneo de serem. Porque cheias de espiritualidade, são aquelas que estão
preocupadas muito mais com o profundo do que com a aparência. Não são criaturas rasas, aquelas que se apresentam e vestem a túnica daquilo que não são, para se apresentarem e serem aceitas socialmente. E a 10ª qualidade, identificada nessas pessoas portadoras de grande inteligência espiritual, são portadoras de compaixão. E olha que interessante, muitas pesquisas recentes em universidades importantes no mundo, nós já falamos sobre isso em outros programas, estão sendo voltadas para investigar o fenômeno e o processo da compaixão na vida das pessoas, inclusive revelando que muitas delas, portadoras de alta compaixão, são aquelas que têm a capacidade de desenvolverem menos episódios de doenças e aquelas que são acometidas por doenças se recuperam com mais facilidade. Entenderam, por exemplo, que o treino e o exercício da compaixão é capaz de desenvolver novas sinapses cerebrais, fazendo com que o cérebro ganhe uma maior plasticidade. E nesse sentido, a pessoa que desenvolve a compaixão, ela vai desenvolvendo habilidades superiores no cérebro e ficando menos reativas, menos presas às reações mais basilares, que estão muito próximas à nossa carga instintual. Interessante observar que na década de 90, Villani Ramachandran, neurologista, e Michel Persinger, que é um neuropsicólogo, identificaram através dos escaneamentos do cérebro uma área, como nós falamos anteriormente, que se iluminava cada vez que se discutia temas sobre espiritualidade. E perceberam que essas conexões nos lóbulos temporais, que havia como uma luminosidade, uma concentração maior dessa energia da atividade cerebral, foi chamada, então, como uma busca pelo sentido da vida, que nada mais é do que esse ponto de Deus, esse ponto fisiológico, podemos dizer, nessa estrutura magnífica que é o nosso cérebro, que nos aponta para um princípio fundamental, de que nós somos seres espirituais habitando em corpos, mas essa essência magnífica que resplandece, que expande, que vai além da matéria, fala-nos nessa nossa essência rica e profunda, que vai muito além da matéria. Ainda a respeito dos aspectos que perpassam sobre a inteligência espiritual, o QS, nós encontramos num livro pequenininho, antigo, essa edição nossa é antiga, chamada Agenda Cristã, do Espírito André Luiz, ou a psicografia do queridíssimo Chico Xavier. Nós temos uma mensagem que é intitulada "É razoável pensar nisto". E André Luiz vai apontar vários elementos que nós poderíamos sim interpretar como sendo fatores que estão intrinsecamente relacionados à inteligência espiritual. A primeira, a paciência. E aí André Luiz nos anuncia que a paciência não é um vitral gracioso para as horas de lazer, é amparo destinado aos obstáculos. Então, uma vez desenvolvida a paciência, não é um vitral para que possamos admirar a distância, mas essa paciência adquirida através da labuta, do trabalho interno, e que é uma conquista dessa inteligência espiritual, ela deverá nos servir para amparar diante dos obstáculos. Ainda, além disso, a serenidade não é jardim para os seus dias dourados, é suprimento de paz para as decepções de seu caminho. Aqui ele nos aponta um outro aspecto, a serenidade, e nos diz que não é um jardim como um adorno que deva enfeitar os nossos dias dourados, mas essa serenidade deve nos servir de suprimento de paz diante das decepções, das agrúrias, das frustrações do caminho. A calma, diz André Luiz, não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis, é valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A calma como esse valor essencial para o entendimento nos momentos em que somos convidados a exercitar
a nossa capacidade de sermos tolerantes e indulgentes. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos desenvolvidos. Tolerância como elemento onde nós apresentamos boa vontade ante os companheiros menos desenvolvidos. Olha que interessante. Desenvolver a tolerância para nos servir nessa bagagem, no confronto, no contato com o próximo, que é tão diferente de nós e que às vezes nos testam a nossa capacidade de sermos sim tolerantes. A boa cooperação não é processo fácil de receber, concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. Olha só, utilizando-nos da inteligência espiritual, nós entenderemos que a confiança é um néctar, é preciosa oportunidade para nos refugiar diante das situações de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. Então, o otimismo, como esse olhar, essa forma de enxergar a vida, como havia identificado Dana Zohar em relação àqueles portadores de inteligência espiritual, é ver com otimismo os diferentes aspectos e oportunidades da vida. A resistência não é a dor no verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório das simples contemplações, é energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. E por fim, diz André Luiz, virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio, que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Então, virtude é conquista individual da criatura através de grande esforço. Inteligência espiritual não é um dom que é voltado para alguns beneficiados em relação a outros. É algo que se adquire através do esforço e da conquista, trabalhado diuturnamente, aproveitando todas as experiências que a vida venha nos ensejar, venha nos oportunizar, entendendo que essa capacidade infinita está ao nosso alcance, à espera de ser desenvolvida. Que possamos então cada um desenvolver esse nosso QS, essa nossa capacidade de abrangermos-nos enquanto ser, de expandirmos-nos em direção à luz e nos tornarmos seres condizentes com aquilo que há mais de 2000 anos o Cristo havia nos convidado, a sermos deuses, a sermos o sal da terra, aquele que tempera a vida de uma forma diferente, dando cor, formas e outros contornos, porque trazemos na alma esse despertamento. Assim, com essas singelas contribuições importantes, mas trazidas pelos irmãos da espiritualidade, nós agradecemos esse carinho semanal, essa paciência, essa generosidade deste encontro, que tanto nos enriquece a alma, porque quando nos esforçamos para entender, refletir sobre esses temas, nós também aprendemos muito sobre isso. Então, gratidão pela atenção de todos. Antes, fazendo esse convite que sempre nós fazemos todas as semanas, para que encontrem um momento do dia para conhecer os diferentes programas do canal da Rádio Brasil Espírita, tanto no Facebook, como no site da Rádio Brasil Espírita, como também no canal do YouTube. Lá vão ter momentos fantásticos, experiências muito ricas de aprendizado, comentários de obras, entrevistas, reflexões a respeito de diversos temas, feitos por irmãos de diferentes regiões do Brasil e de outras regiões também fora do Brasil,
levando esse consolo, iluminando essas consciências em tempos tão desafiadores. Também gostaríamos de fazer um convite. Aqui no canto do vídeo vocês vão encontrar um QR Code e através dele vão poder contribuir para que esse projeto continue caminhando cada vez mais, levando consolo, conforto e orientação a dezenas de almas sequiosas de orientação, de conhecimento e de paz. Grata por todo esse carinho de sempre e rogando ao alto que, se for da vontade de Deus, que possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Desejo que essa semana seja de muito aprendizado, de muita paz e de muita harmonia. Que o Mestre Jesus acompanhe cada um de vocês nas suas tarefas diárias, nos trabalhos, nas rotinas, para que sejam sempre abençoadas de amor e paz. Porque nas palavras de Joana, mesmo nunca convocado, Jesus nunca sai de perto de nós. Com essa certeza que possamos ter essa paz e esse amor no coração. Beijo para todos e que Jesus nos abençoe sempre. Muita paz.